Ei, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. No vídeo de hoje, eu vou trazer 3 opções para vocês escolherem, para vocês verem as energias e as mensagens para vocês agora para o mês de junho. Eu não vou conseguir fazer de signos, eu até deixei uma mensagem na comunidade ontem sobre isso, mas aí eu tô trazendo 3 opções para vocês escolherem aí e ver o que tem de aconselhamento, de mensagem para vocês. Quero pedir desde já, para quem não for inscrito e se identificar com a minha energia, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Esse sininho é muito importante porque o YouTube ele não está entregando os meus vídeos, então fica complicado, né, gente? Ou vocês passam aqui algumas vezes durante a semana, durante as semanas aí, para poder ver se tem conteúdo novo, ou ativa o sininho, que aí sim o YouTube com certeza vai entregar. Então vamos lá. Nós temos aqui opção 1, opção 2, opção 3. Se precisar, pausa o vídeo, faz uma meditação, faz uma oração, para poder fazer a sua escolha. Vamos lá para quem escolheu a primeira opção. Tarô, quais são as energias para o mês de junho de quem escolheu a pedra número 1? Cavaleiro de espadas, as de espadas, 10 de copas, 5 de copas, 7 de copas, a morte, 3 de paus no fundo do baralho, imperatriz, as de ouros. Pessoal que escolheu a opção de número 1. Essas cartas aqui, elas estão me mostrando que vai haver uma mudança aí durante o mês de junho, se vocês já não estiverem passando quando esse vídeo chegar até vocês. Aqui me mostra você, apesar dos desafios, aqui vocês podem ter passado por situações bem chatas, né, no mês de maio, né, alguns aqui pode ser término de relacionamento, ou pode ser até que uma decepção com alguém do trabalho, algum amigo, algo que mexe com essa questão de mágoa. Aqui, né, uma carta que mostra você lamentando por algo ou por alguém, mas que foi necessário. Porque aqui, o 7 de copas é uma carta que mostra que você estava tendo muita expectativa que não condizia com a realidade dos fatos, com quem a pessoa era, com quem a situação era, sabe? O que é, né, no caso, porque aqui eu suponho que a pessoa esteja Vivinha da Silva, se Deus quiser. Vamos lá, continuar aqui. Porque, né, às vezes a gente tem isso, né, de colocar uma expectativa, uma visão nossa em cima do outro, né? Às vezes num relacionamento a gente se apaixona não por quem a pessoa é, mas pela imagem que a gente criou daquela pessoa. Que aí a gente cria uma pessoa perfeita e quando a gente começa ali a ficar mais tempo convivendo com a pessoa, que aí a gente vai vendo quem a pessoa é de fato. E muitas vezes elas não são nada daquilo que a gente imaginou, né? Não tô falando que a pessoa era ruim, é só que ela era real e não uma imaginação, né? Da nossa cabeça. Então aqui, o que isso aqui me mostra? Que a partir do momento em que
esses véus se caem, que você começa a enxergar a realidade como ela é, a pessoa como ela é, você consegue fechar esse ciclo. Você consegue fechar essa porta da ilusão e você consegue correr atrás, vamos falar assim, se mexer na sua vida baseado em questões que realmente vão te fazer feliz. Não só questões, né? Pessoas. Algo mais pautado na realidade, sabe? Algo que possa crescer de fato, né? Igual eu mostrei aqui, né? A Imperatriz e o As de Ouros. Então aqui tem uma mudança energética. Aqui você, a partir desse momento que você tem essa clareza, você começa a conversar com pessoas que têm ideias parecidas com a sua, que estão na mesma frequência, que estão com os mesmos objetivos. Aqui você encontra trabalhos que têm mais a ver com você. E aqui o que eu falei de pessoas é não somente pessoas no sentido amoroso. É no trabalho, é colega de trabalho, é amizades, né? Aqui pode ser até família, você se aproximando de familiares que às vezes você, né, tinha uma visão da pessoa que fazia você ficar afastado, aí você começa a conversar mais com determinado parente e descobre que vocês têm muito mais coisas em comum do que você imaginava. Então aqui é uma finalização, um ciclo que se fecha, uma porta que se fecha e abre espaço para conexões mais reais, para conexões mais prósperas. Gente, tô olhando aqui a minha imagem, ela parece estar meio, como é que fala? Esmaecida. E eu já limpei minha câmera várias vezes. Mas então, é isso o que eu vejo aqui nessa primeira energia. Um ciclo se fecha para abrir espaço para novas conexões, para as novas trocas, sabe? Bom, muito bom. Vou tirar aqui uma carta para cada área. Aí a gente vê aqui o que mais que tem ou se tem, né? Confirmação disso aqui que eu falei. Tarô, uma carta para quem escolheu a opção de número 1. Para a vida emocional, mês de junho de 2024. Vida emocional de quem escolheu a opção número 1. Três de espadas. Alguns de vocês devem passar por essa situação aqui, do 5 de copas com o 7 de copas, né, e a morte, agora em junho. Não é que tava passando, vai passar, né? 3 de espadas aqui mostra isso. Mas aqui eu vou deixar um conselho para vocês, não se apeguem a isso. Lembra da mensagem geral aqui, que é você enxergar as coisas como elas realmente são, para abrir espaço para o que realmente é para você, tá? Então, não se apega nessa dor aqui. Tenta, sim, você tem que acolher o que você sente, né? Sinta, mas não se apegue. Não seja refém desse sentimento, tá? É isso que eu vejo aqui. Uma carta. Então, assim, alguns podem terminar relacionamentos, especialmente amorosos aqui, mas é pro bem, tá? Lembra disso. Vida material de quem escolheu a opção de número 1. Vida material, mês de junho de 2024.
para quem escolheu a opção número 1. Dez de copas. 10 de copas. Eu não comentei nada não, mas a sacerdotisa aqui no fundo do baralho, ela saiu também no fundo do baralho, na opção, né, e na vida emocional, tá? Aqui, 10 de copas. Aqui tem satisfação na vida material. Pode ser um novo emprego, pode ser um reconhecimento dentro desse emprego que você já tem. Para alguns aqui me veio aqui até, por exemplo, se você jogou na loteria, você recebendo alguma quantia de dinheiro. Aqui tem boas notícias no campo material, tá? Para cada um vai ser, né, de uma forma. Mas aqui tem realmente isso. É emprego aparecendo, é dinheiro entrando e você satisfeito, tá? Fica atento, né, durante esse mês. Aí tá vendo? Mais uma coisa. Você, na vida emocional, né, no sentido dos relacionamentos, as coisas não indo bem para alguns, né? A princípio. Mas olha aqui a vida material. Então foca no que tá rolando de bom na sua vida. Foca, tá? 10 de copas na área material. Vida espiritual. Para quem escolheu opção de número 1. Junho 2024. Vida espiritual para quem escolheu opção de número 1. Rainha de espadas. Aqui no fundo, rainha de paus. Aqui você tá precisando dar uma atenção especial para sua vida espiritual. Talvez essas questões de relacionamentos, até as questões materiais, elas estejam fazendo com que você deixe a vida espiritual um pouco de lado. Eu tô olhando para essa carta e ela tá me vindo com energia de discernimento. Para onde eu tô dando minha atenção? Vou tentar um olho aqui, né? Para onde eu tô olhando? Eu tô olhando o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Eu estou cultivando a minha espiritualidade ou eu só estou dando atenção para as questões mundanas? Tem que haver um equilíbrio. Acho que é aí que entra essa questão do discernimento que eu falei, né? De você olhar para a sua vida de uma forma mais racional e pensar se está tudo equilibrado ou não. Isso de dar atenção para a sua vida espiritual entra muito numa questão que até a gente vê isso na Bíblia, né? Um trecho da Bíblia que ele é muito citado, que é aquele: buscai primeiro o reino dos céus, que todo o resto vos será acrescentado. É mais ou menos assim, né? E muitas vezes, para não dizer todas as vezes, é assim. Quando a gente começa a olhar para dentro, porque essa espiritualidade não é só, né, fazer parte de uma religião, né, cultuar algum deus ou vários deuses, ou cultuar orixás. É o olhar para dentro, é o se autoconhecer, é o ficar em paz consigo mesmo. E a partir disso, o resto começa a fluir. Mesmo que tenha desafios, a gente acaba conseguindo passar pelos desafios com mais facilidade, com mais equilíbrio. Então aqui é isso. Atenção para o que você está dando atenção, sabe? Equilíbrio. Não seja governado apenas pelas suas emoções. Então olha para dentro, tá?
que isso vai fazer diferença não só na sua vida espiritual, mas nas outras áreas também. Tá bom, pessoal? Agora vamos lá para a segunda opção e boa sorte para vocês que escolheram a primeira. Vamos lá para quem escolheu a opção de número 2. Tarô. Direcionamentos, energias para o mês de junho de quem escolheu a opção de número 2. Junho de 2024. Opção número 2. Cavaleiro de Ouros. As de Copas. 2 de Paus. 8 de Ouros. Rei de Copas. 7 de Paus, o Eremita, 5 de Ouros, a Roda da Fortuna. Pessoal que escolheu a opção de número 2, essas cartas aqui, elas estão me falando sobre um mês onde aqui eu não vejo tanto progresso, sabe? O que eu vejo aqui é você precisando se interiorizar mais, ficando mais com você, passando por momentos mais de solitude. E aqui não é solitude só por ficar sozinho, sabe? E não é exatamente o tempo todo sozinho, sozinha, né? Especialmente se a gente trabalha em um lugar onde tem mais pessoas, se tem eventos, né, que a gente precisa comparecer, mas assim, dá uma atenção para esses momentos, para você ficar mais com você. E aqui tá muito voltado para uma dedicação que você precisa ter em alguma questão. Aqui não vem muito essa coisa voltado para relacionamentos, assim, você se dedicar a um relacionamento. Aqui, se fosse dedicar a um relacionamento, é um relacionamento de você com você mesmo, sabe? Que aqui, as cartas, elas me indicam que as coisas podem parecer, de certa forma, meio paradas. Tudo aquilo que você pega para fazer, você até sente que tem todo aquele potencial, mas a coisa não vai para frente da forma como você gostaria. Sempre tá faltando alguma coisa. Nunca chega lá. Aqui mostra uma questão voltada para a sua confiança em você. Aquilo de confiar no próprio taco, sabe? Talvez essas questões aqui do 2 de Paus, de sempre estar faltando alguma coisa, de nunca de fato chegar lá, te cause uma sensação de que você não merece, você não vai dar conta. Aqui tá vindo assim que é um mês para você dar uma atenção especial a essa questão da solitude. Tem a ver com a forma como você se enxerga, o seu amor próprio. Então assim, ok, você pode estar até se dedicando a algo voltado para trabalho, mas a forma como você se enxerga lá no fundo, às vezes você tá até aí falando pra você, não, claro, eu me amo sim, eu acredito em mim, mas pra quem é essa leitura? Será mesmo que nem por um segundinho não passa um pensamento? Milésimos de segundo, passa e vai embora. Eu falo isso, e de certa forma tem um local de fala, eu passo por isso. Quantas vezes eu já me vi assim, já me peguei assim, desejando algo e passa rapidinho um pensamento, você, mas você não merece. Tem certeza que isso passa aí também, especialmente para quem é essa leitura, tá? Então aqui,
Primeira coisa, não desista. Seja aqui a gente pode estar falando no relacionamento no sentido de não desistir de procurar relacionamentos. Mas o ideal não seria nem procurar, seria cuidar dessa questão do amor próprio, né? De você trabalhar esse amor próprio. Talvez aí que entra essa questão da solitude, que é quando a gente de fato gosta da nossa própria companhia, a gente valoriza a nossa própria companhia e com isso a gente fica bem. Aqui tem uma coisa do eu atraio o que eu vibro, ou eu me sinto atraído, atraída por aquilo que eu vibro, por aquilo que eu acredito que eu mereço. Mesmo que apareça alguém super bacana na sua vida, por causa das crenças que você tem aí dentro de você, você acaba não dando a devida atenção. Às vezes até nem se sentindo atraída, né, por essa pessoa. Às vezes até uma pessoa assim, né, a primeira vez tá bonita. Mas aí você fica assim, mas tá faltando alguma coisa. Você não, sabe? Vocês estão me entendendo? Então, aqui me mostra isso, sabe? Que para muitos tem a ver sim com essa questão de relacionamento, mas não assim algo você se dedicando a um relacionamento, mas sim você precisando se dedicar a você para estar aberto de fato para um relacionamento, tá? Cuidado com a autoestima, cuidar disso, não desistir dos seus projetos. Então, aqui vem mais como um conselho do que um acontecimento, né? No seu mês de junho. Nós também estamos passando por uma fase aqui na Terra, onde as coisas elas estão acontecendo com mais frequência e de forma repetida, enquanto a gente não resolve. Vocês repararam isso? Que as coisas estão sempre voltando. Enquanto a gente não resolve, volta. Até a gente resolver, até a gente falar assim, eu não aguento mais, vou resolver. Isso tá acontecendo aqui comigo também, tá? Vamos lá. Vida emocional para quem escolheu a opção de número 2. Uma carta para quem escolheu opção de número 2, uma carta para a vida emocional de quem escolheu a opção de número 2, junho de 2024. Nove de copas. Tô vendo aqui que tem o 4 de espadas aqui no fundo. Ó, esse 9 de copas, vocês estão vendo a cara da mocinha. Ela tá, assim, muito satisfeita. E aqui me mostra assim, tem alguns tarôs que me dão essa sensação, sabe? Essa sensação de bem-estar, de prazer, de aproveitar a vida. Mas aqui é aproveitar na própria companhia. A pessoa se sentindo muito bem na própria pele. Então aqui é um convite. Se sinta bem na própria pele. Faça coisas que você gosta, que te gerem prazer, bem-estar, que te deixem assim, transbordando, que nem essas taças aqui. Mas busque esse prazer, esse bem-estar na sua própria companhia. Você pode até estar num relacionamento, mas você precisa ter esse momento de você com você. De você se sentindo bem com você, fazendo as coisas que você gosta, que fazem com que a sua autoestima, com que realmente assim, o seu bem-estar eles aumentem. Tem coisas que, né, vou dar um exemplo de coisa que eu faço, que me deixa feliz. Tem vezes que eu vi K-pop. Gente, eu sou do K-pop,
Eu sou da geração 30+, que gosta de K-pop. BTS. O povo que me deixa feliz. Assim, eles não mexem muito assim com a minha autoestima. No sentido assim, de eu me sentir mais valorizada, essas coisas. Mas eu ouço, né? Por exemplo, assim, eu tô mais tristinha num dia, aí eu ouço. E aí eu fico feliz por ouvir eles e eu acabo tendo um ânimo para poder fazer outras coisas. Uma coisa que faz eu me sentir bem, eu olhei aqui para um livro agora que tá aqui e lembrei, ler. Eu me sinto muito bem comigo mesma quando eu consigo pegar um livro e ler. Porque é uma característica que eu admiro muito nas pessoas. E tá aí outra dica. Muitas vezes aquilo que a gente admira no outro pode ser um potencial que a gente tem adormecido na gente. Repara que se for alguma coisa, né, que você admira alguém, você vai lá e consegue fazer algo semelhante, você não se sente bem? Então, aí é a dica, tá? Vamos lá, vida material. Uma carta para a vida material de quem escolheu a opção de número 2. Dez de espadas, 5 de copas. Aqui essa carta ela fala de um período, né, aqui para quem escolheu essa opção, essa parte aqui material, e fala de um momento difícil, seja no trabalho ou na vida financeira, ou nos dois, né? Geralmente tá atrelado, né? Aqui me fala que um período difícil vai chegar ao fim. Aqui entra até essa questão aqui das cartas, no sentido de você ter persistência, de você não desistir do que você tá fazendo. Por mais que apareçam bloqueios, isso é até uma coisa que eu falei lá no início, né? De você tá ali tentando fazer uma coisa acontecer e a coisa não vai, né? Sempre tá faltando alguma coisa, por mais potencial que a situação, né, pareça ter, né? Então essas cartas iniciais, elas podem estar falando disso também. Eu acabei focando muito nessa parte voltada para o amor próprio, porque está ligado também. Quanto mais bem-estar que a gente sente, quanto mais alta tá a nossa vibração, melhor as coisas, né, fluem no geral. Então aqui me fala muito disso, né? Aqui, às vezes, a sua autoestima afetando os seus ganhos, né, direto ou indiretamente. Mas isso aqui chegando ao fim, me parece bem atrelado a essa questão aqui da vida emocional, tá? Porque aqui a vida emocional a gente pode estar falando de relacionamentos ou emoções no geral, né? Ó, atenção, cuida de você, que essa fase difícil vai passar. Então, mas você tem aí, né, uma ação a desenvolver, né? E vida espiritual de quem escolheu a opção de número 2. Vida espiritual de quem escolheu a opção de número 2, junho de 2024. O diabo. Essa carta aqui é um alerta. Talvez você esteja dando muita atenção aí para as questões terrenas, especialmente vaidade e fugas
especialmente aqui, acho que fugas. A vaidade, apesar de que a vaidade ela pode ser uma espécie de fuga, porque ao invés de a gente estar olhando para o nosso desenvolvimento interno, a gente está com o olhar para fora, para o externo. Por exemplo, quando a gente não está satisfeito com a nossa aparência, mas essa insatisfação ela nunca vai embora. Às vezes tem gente que faz, meu dedo tá sujo de caneta, faz procedimentos estéticos, faz dieta, entra na academia, faz um monte de coisa e nada resolve. Você continua se sentindo mal. Mas é porque você tá olhando só para fora. E o dentro? E o dentro? Sabe? Todas essas energias aqui, elas estão todas voltadas para a mesma coisa, o olhar para dentro, a sua relação com você, o seu amor próprio, o seu relacionamento com você. O foco deve ser no relacionamento com você. E aqui tem uma pergunta: do que você está fugindo? E quando a gente fala de fuga, não é só álcool, drogas, não. Às vezes internet, série, relacionamentos. Várias coisas podem ser usadas como válvula de escape. Não são só essas dos vícios, né? Os primeiros vícios que a gente pensa, né? Do que você está fugindo? Essa é a pergunta que eu te deixo com essa carta, tá? Aqui é um chamado para você olhar para dentro, para você cuidar melhor da sua relação com você, ter coragem de olhar para o que precisa ser olhado, fazer uma terapia, né? Porque nem sempre olhar sozinho é fácil. Fala em voz alta, igual do que você tá fugindo. Provavelmente veio alguma coisa aí na sua cabeça. Muito provavelmente é isso. Essa é a primeira coisa que você pensou. Falar em voz alta ajuda. Por isso que a terapia é uma boa. Mas se você não tiver em condições de fazer uma terapia no momento, né, de pagar, mas existem lugares, né, que tem gratuitamente, tipo no CRAS, né, da sua cidade. Falar em voz alta, escrever. Isso ajuda demais. O colocar para fora faz a gente ter muita clareza sobre muita coisa, a gente ter as respostas. Mas para isso a gente precisa externalizar, tá? Chega de fugir. Tá bom, pessoal? É isso que eu tenho para vocês que escolheram a opção de número 2. Boa sorte! Agora vamos lá para quem escolheu a opção de número 3. Tarô, quais são as energias para o mês de junho de 2024 para quem escolheu a opção de número 3? Energias no mês de junho para quem escolheu a opção de número 3. O mundo, Pagem de Paus, Rei de Ouros, 8 de Ouros, Rainha de Espada, 8 de Copas, Cavaleiro de Espadas no fundo do baralho, 2 de Copas, a Morte. É um mês, pessoal, onde cortes serão feitos, onde, além desses cortes, para alguns,
né? Aqui nós temos situações que vocês vinham trabalhando, por exemplo, um projeto, né? Algum trabalho, alguma questão que você vinha se dedicando, se finalizando, mas eu não vejo aqui no sentido de corte, é no sentido de chegando ao ápice do amadurecimento dessa questão, sabe? Por exemplo, um projeto no trabalho, uma conclusão de um projeto e que você tem êxito, você se dedicando muito e obtendo êxito. Essa é a primeira energia que eu vejo aqui. Tem também essa energia de corte no sentido de alguns de vocês perceberem que algo que vocês vinham se dedicando estava precisando desses cortes. Porque alguma situação alguma coisa dessa situação, e aqui a gente pode estar falando tanto de projetos, né, trabalho, né, às vezes uma viagem que você está aí programando, né, ou até um relacionamento. Algumas coisas não estavam dando certo, em partes porque aqui eu vejo mais você do que a outra pessoa, né, se for no caso de um relacionamento, se apegando muito a questões, né, porque aqui a gente está falando de emoções especialmente, né, que não condizem com o momento que vocês estão vivendo, ou que você está vivendo, né, se a gente não estiver falando de vida amorosa aqui. Muito apego, emoções, lembranças, formas de fazer as coisas que precisa soltar, deixar ir, desapegar, tá? E para isso há uma necessidade de um pensamento mais estratégico, de um pensamento mais racional. Você sim olhar para as pessoas e para as situações com cuidado, né? Que aqui entra, acho que esse olhar assim da mãe, né? Porque acaba que as rainhas elas têm essa energia feminina que tem a ver com o cuidado com o outro, mas também sem deixar de fazer o que for preciso, sem cortar o que for preciso, sabe? Aqui para se chegar em algum lugar dentro de uma situação é preciso cortar, sem dó. Sabe, falar, fulano, me desculpa, eu reconheço o que você sente, é legítimo o que você sente, o que você pensa, eu respeito isso, mas eu preciso seguir por um caminho diferente. Lembrando que essa leitura ela pode estar espelhada, tá, gente? Então, se não for você, é o outro lado. Só sei que, seja lá qual for a situação aqui, tem uma mudança energética. Sabe, eu olho para a página de pausa, a gente pode estar falando de notícias chegando, sim, que vão mudar as coisas. Em alguns contextos, sim, mas não em todos. Aqui no caso do trabalho, né, desse desfecho aqui, de algo alcançando o ápice aqui, pode sim ser uma notícia. Às vezes uma notícia de que vão levar essa sua ideia para as filiais da empresa que você trabalha, por exemplo, para executar em outros lugares, né? Mas aqui também a gente está falando, né? Tem essa energia aqui de relacionamento, né, esse 8 de copas aqui, que vai me falar assim de você deixando ir o que precisa ir embora, você mudando o que precisa mudar, fazendo os cortes, as mudanças necessárias e a energia mudando, as coisas fluem de uma forma diferente, positivamente, tá? Aqui eu não tô falando necessariamente de um término, tá? No caso de alguns pode ser sim, mas não para todos.
Vamos lá. Uma carta para a vida emocional de quem escolheu a opção de número 3. Junho de 2024. Vida emocional de quem escolheu a opção de número 3. Junho de 2024. O sol. Clareza. Bons momentos. Me vem uma coisa aqui, olhando essa carta do mundo, esse rei de ouros aqui. Em alguns contextos, algo alcançando o ápice pode ser a vida emocional aí de relacionamento, né? Mas aqui, quando a gente tá falando de vida emocional, a gente não tá falando apenas de relacionamentos românticos. É toda e qualquer coisa que mexa com as suas emoções, né? Mas aqui pode sim estar falando sobre relacionamento, aquilo que eu falei, de haver cortes, que as coisas mudam para melhor, sabe? Mas aqui tem muito essa energia o mundo e o rei de ouros aqui, falando, né, assim, do sucesso, do brilho, é um momento de brilho, de você se sentindo radiante. É um mês onde você vai se sentir radiante. Para alguns, pode ter a ver com essa questão do reconhecimento no trabalho. Para outros, pode ter a ver com essas mudanças aqui no relacionamento que muda para melhor. As coisas passam a fluir melhor, igual eu falei, né? Então aqui, um mês de contentamento emocional. Muito bom. Você tendo mais clareza, mais vitalidade, mais ânimo para viver a vida. Uma carta para a vida material de quem escolheu a opção de número 3. Junho de 2024, vida material de quem escolheu a opção de número 3. A morte. Final de ciclo e ou transformações. Então, o que isso aqui tá me falando? Vocês verem, né? Tá tudo conectado e acaba que a gente vê mais coisas aqui. Para alguns, essa questão aqui do 8 de copas, do deixar ir, tem a ver com a vida material. Às vezes é um projeto ao qual você estava se dedicando e você não estava vendo os frutos. E aí você precisa fazer cortes, você precisa fazer mudanças, você precisa tirar do seu caminho, né, ali no seu projeto, né, no seu trabalho, na sua vida material, aquilo que não está funcionando, e ou fazer de forma diferente, ou fechar essa porta, tá? Que eu tô vendo, tem o 8 de espadas no fundo do baralho. Aqui, o que essa carta aqui tá me indicando? Que alguns de vocês podem estar sentindo que não tem o que fazer. Você se sentindo de mãos atadas, sabe? Em um trabalho, às vezes achando assim que você não vai conseguir coisa melhor, ou que o dinheiro não vai aparecer. O As de Ouros aqui. Isso só tá aqui. É um condicionamento da sua mente de achar que você não vai conseguir essa mudança que você precisa fazer, que você pode que você pode passar necessidade, que você pode não conseguir um emprego melhor, uma oportunidade melhor. Isso é ilusão, tá? Eu vi 11:11 aqui na minutagem. Então, atenção. Sair da zona de conforto
porque de confortável não tem nada, requer coragem. Eu falei isso com uma consulente hoje, de um atendimento que eu fiz mais cedo. É difícil, que às vezes as coisas não estão boas, mas a gente sabe o que esperar daquela situação. Então eu tô aqui e o tarô tá aqui para te incentivar. Tenha coragem de mudar, tá? Vai valer a pena. Lembra da leitura, né, do que eu falei lá no início, da leitura geral, que tem a ver, né, leitura não, energia geral, né, que tem tudo a ver com isso que eu falei aqui da carta da morte e do 8 de espadas, hein? E agora aqui, vida material não, vida espiritual. Vida espiritual, para quem escolheu a opção de número 3, junho de 2024. Vida espiritual, opção de número 3, junho de 2024. Os amantes. Essa carta, por mais que ela possa falar, né, de conexões amorosas, aqui para alguns pode sim ter a ver com isso, no sentido de aparecer uma conexão de alma, alguém que vai te ajudar a passar por algum processo, não necessariamente que é a pessoa para você, né, casar, viver o resto da vida junto e tal, mas é uma conexão que vai te ajudar a subir de nível, vamos falar assim. Até nesse tarô aqui mostra, né, as escadas, aí tem, né, as luzes aqui, é tipo isso, assim, é subir os degraus da evolução para se iluminar. Então aqui me vem que para alguns pode haver uma manifestação de uma conexão de alma que vai te auxiliar bastante nessa questão de evoluir. E aqui a gente vai falar como pessoa, como espírito, como tudo, tá? Você vai ter alguém para te auxiliar. Para alguns a gente pode estar falando sim de um relacionamento romântico, mas não necessariamente, tá? Porque conexões de alma não são só as românticas. Me veio isso. E também me veio mais uma coisa. Durante todo o seu mês de junho, dê uma atenção extra para o seu coração, no sentido de, ao tomar uma escolha, ao decidir por qualquer coisa em qualquer área, ouça o seu coração. O que ele está falando? O que aqui dentro está falando? Isso vai te ajudar a tomar decisões melhores, mais assertivas, mais conectadas com a sua missão, espiritualmente falando, tá? Isso vai te ajudar muito. Inclusive, recomendo fazer alguma mensagem, alguma meditação, algo voltado para o chakra cardíaco, tá? Andar com algum cristal de quartzo rosa ou quartzo verde, que eles também ajudam a estimular o chakra cardíaco. Já que a gente está falando aqui de coração, tá? É o que eu tenho para vocês aqui, que escolheram a opção de número 3. Boa sorte!